Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de SprutCam em vídeo e hoje o tópico é algo chamado edição do modelo geométrico, do modo geométrico, lição 2. Começámos este tópico na lição anterior, se bem se recordam, onde vimos algumas funções e hoje vamos terminar com aquilo que ainda resta sobre este tópico. Portanto, gostava de começar a lição por descrever um pouco também aquilo que temos no nosso ecrã. Portanto, este é um modelo que vem com a instalação standard do SprutCam. Portanto, serve para mostrarmos aquilo que nós pretendemos mostrar hoje. Portanto, é tão bom como outro qualquer. E vamos ver aqui algumas funções, então, que são restantes daquilo que podemos chamar a edição. A primeira destas funções é uma coisa que se chama inversão. E a inversão tem a ver com a orientação das normais das superfícies do nosso modelo, ou dos nossos modelos. Estou-me a referir particularmente a este que temos hoje. Portanto, considerando que, por exemplo, este modelo seria importado de um software CAD, portanto, a normalidade pressupõe que a orientação de todas as superfícies que constituem este modelo estejam corretas. Portanto, então obtemos aqui um modelo fechado, sem problemas, e que nos permite aplicar percurso de maquinação em cima sem qualquer problema que derive desta questão da orientação das superfícies. Mas pode acontecer que uma das superfícies, por um qualquer motivo, venha com problemas. E é nesse caso que podemos ter aqui a necessidade de recorrer a esta função. Neste nosso caso, está todo fechado, tem esta cor, que é a cor do modelo, poderia ser outra, mas temos essa visualização do modelo correto. Portanto, o que acontece é, quando venho aqui ao meu modelo, vou selecionar aqui uma superfície, pode ser esta, por exemplo, e tenho aqui uma função em cima que se chama, aqui em cima tenho outras funções, perdão, quando clico com o botão do lado direito em cima da minha superfície, modelo, eu tenho aqui uma coisa que diz inverse, portanto, inverter. E ao inverter a normal, íamos pressupor que ela estava errada, portanto, podem ver que o meu modelo ficou com este tom mais escuro e que implica que existem superfícies que não estão bem orientadas. Portanto, isto pode ser um problema, como pode não ser um problema. Normalmente é aconselhável que esteja tudo correto. Perdão. Mas a questão é, se lembram da lição anterior, havia um parâmetro que permitia maquinar uma superfície ou de ambos os lados ou apenas de um lado. E se estiver definida, por exemplo, apenas de um lado, se esse lado estiver orientado para o lado errado, portanto, iremos ter um problema no nosso modelo. Okay? Podem ver agora, até a título de exemplo, eu vou voltar a reinverter a minha superfície e vão ver que o modelo vai ganhar novamente a cor que tinha originalmente. Portanto, esta questão da inversão tem a ver simplesmente com esta manipulação de podermos orientar as normais de uma ou mais superfícies. Existe aqui alguma informação adicional também na nossa parte teórica, portanto, que podem depois consultar. Outra função que aqui temos tem a ver com uma coisa que se chama a projeção das fronteiras exteriores. Eu vou usar aqui até a mesma superfície. Agora já cá em cima, então, tenho aqui uma função que se chama Project. Project abre aqui uma pequena caixa de diálogo que nos permite definir um nome para isto que vamos criar. Podemos criar aqui uma tolerância de aproximação que tem a ver aqui assim com o grau de fidelidade que vamos ter para criar a nossa curva. Temos aqui também a possibilidade de dar aqui um valor de stock, que é um valor que afasta dos limites da nossa superfície. E também, caso existam aqui algumas aberturas, também podemos dar aqui uma pequena tolerância sobre aquilo que é descartado como sendo abertura. Portanto, eu não vou ligar muito esses parâmetros, vou aceitar o que está por defeito, vou fazer simplesmente OK. E algures podem ver aqui até já em baixo que existe aqui
podem ver aqui uma curva que foi criada, um contorno com os limites da minha superfície. Obviamente poderá não ser o caso mais óbvio aqui neste caso, mas esta curva pode ser, em situações controladas obviamente, pode ser usada e pode ser vantajosa de ser usada para aplicar percurso de maquinação em cima dela. Portanto, iremos ter com certeza alguns casos onde iremos ver um pouco a utilidade de ter estas curvas criadas a partir da geometria. E depois há de realçar que estas curvas são criadas como entrada aqui na nossa lista de entidades e de grupos que já vimos anteriormente como é que é gerida. Portanto, estas curvas têm a particularidade agora de poderem ser juntas, porque eu tenho várias entidades. Eu posso agarrar e fazer aqui um join. Posso apagar aqui as curvas fonte, posso converter isto para uma spline e criar uma entidade única, depois também com algumas tolerâncias associadas. Basta-me aqui OK. E agora tenho aqui uma joined curve, portanto que é uma entidade única. Essa sim também tem algumas vantagens, em alguns casos poderia ser considerada uma entidade única em termos de maquinação, e iremos ver também um pouco mais sobre estas possibilidades quando estivermos a trabalhar com a parte de criação de percursos, quando virmos todas essas opções que são associadas. Depois temos aqui uma funcionalidade também bastante interessante. Eu vou selecionar aqui o meu modelo todo. Portanto, que é uma coisa que diz triangulate, portanto isto é a triangulação das superfícies. Isto tem particular atenção ou particular interesse no caso de querermos fazer, por exemplo, aplicar um percurso de maquinação, uma operação de maquinação, em que queremos usar uma tolerância que seja menor do que a tolerância da superfície que está por baixo, porque obviamente quando é feita a importação do nosso modelo tem que existir uma tolerância. Portanto, em determinados detalhes muito pequeninos, se essa tolerância for muito grande, podemos não conseguir ter uma definição do detalhe da geometria, ou podemos nem conseguir sequer ou ter um resultado feituoso. Portanto, há aqui várias possibilidades. Ao fazermos a triangulação da geometria, podemos, de algum modo, recriar esse detalhe e poder então fazer com que este possa ser devidamente maquinado. Isto, no fundo, e a título de explicação, no fundo, o que o SprutCam fazia até há bem pouco tempo, quando importava uma geometria CAD de outro sistema, era fazer a triangulação da geometria, fazer esta malha, e então maquinava, aplicava os percursos de maquinação em cima dessa malha. Portanto, hoje em dia, o software evoluiu, a tecnologia do software que está por trás evoluiu, e os programas já são calculados em cima da geometria CAD diretamente. Portanto, porque a triangulação, obviamente, implica sempre uma tolerância e implica sempre uma aproximação. Portanto, a qualidade não é igual a trabalhar diretamente comparando com a geometria CAD. Mas neste particular é importante. Portanto, selecionando o meu modelo, vou fazer triangular. E, portanto, o que está aqui a acontecer é, vou dar uma tolerância, que podia ser esta ou outra, faço aqui um OK, e é criada uma entrada, se repararem, é criada uma entrada que diz Meshes. Portanto, este Meshes, até podem ver aqui assim, tem dois modelos para todos os efeitos agora. Tenho um modelo que é a minha geometria, que era a minha geometria branca, e tenho outro modelo azul, que é a minha malha. Portanto, posso também usar aqui em alguns ambientes controlados. Outra funcionalidade muitíssimo interessante e útil é a criação de texto. Esta criação de texto, portanto, também é relativamente fácil de ser gerida. Portanto, abro aqui uma pequena caixa de diálogo, onde eu posso escrever o que eu quiser. Posso fazer, então, ver, há aqui um preview, portanto, este texto é logo automaticamente mostrado na nossa área de trabalho. Posso ter uma configuração linear ou curva. Ok. Obviamente, para cada uma das configurações tenho diferentes tipos de definições. Portanto, para a configuração linear
ponto final posso defini-lo ou não, posso aqui definir aqui assim um ângulo, por exemplo, vou dar aqui um ângulo de 30 graus, start point, portanto ponto de início, ponto de fim, e aqui o alinhamento também ao centro, ou como eu quiser. Posso aqui numa configuração circular definir ângulos e coordenadas de centro também para posicionar aqui a minha geometria e um valor do raio sobre o qual esta geometria está aplicada. Tenho configurações para a orientação, se horizontal, se ao longo do círculo, se ao longo do círculo com rotação das letras e sentido clockwise, portanto, sentido horário ou anti-horário. Escolher também as fontes, portanto, Windows Fonts ou outras. Portanto, tenho aqui depois uma panóplia de fontes que posso selecionar, a altura também, para definir aqui o tamanho, e o próprio estilo também, para termos aqui assim, por exemplo, letras itálicas ou mais aqui algumas pequenas definições possíveis. Portanto, é extremamente versátil, permite fazer quase tudo. Portanto, e obviamente é muitíssimo utilizado nas funções que têm a ver com gravações de texto. Outra função interessante tem a ver com a criação de secções, portanto, onde vamos criar contornos por uma determinada secção. Isto também tem bastante utilidade. Eu mais uma vez vou selecionar aqui a minha geometria. Eu tenho aqui uma função que se chama intersect. Está bem? Podem ver aqui até já, isto é a escolha por defeito, que ele está-me aqui a selecionar uma geometria que tem a ver com a interseção do plano base XY com a minha geometria. Tem aqui uma série de contornos. Obviamente eu posso, se eu disser que sim, portanto a geometria vai ser criada, como é óbvio. Portanto ele demora um bocadinho aqui a criar a geometria, mas depois há de haver aqui uma entrada que está aqui, secção, como podem ver, que há de estar também aqui depois nas suas curvas todas, algures. Portanto, não sei exatamente onde é que elas estão, mas portanto elas são selecionáveis. E podem ver, ou tentar ver aqui, vamos aqui desativar toda a nossa peça e vamos só ativar aqui a nossa secção, cá está ela. Portanto, aqui nas suas várias entidades. Vamos aqui tentar escolher uma secção um bocadinho mais difícil, menos óbvia. Ok. Ora, novamente então, aqui o nosso modelo. Vamos fazer aqui o intersect, agora sem ser orientado segundo um eixo normal. Vamos aqui escolher aqui qualquer coisa um bocadinho mais rebuscada. Cá está ela. Tem aqui uma orientação com uma pré-visualização do meu plano de interseção. Posso fazer aqui uma rotação ao meu plano, até para complicar isto aqui um bocadinho mais. Não quero 30, vamos por aqui, por exemplo, 25. Posso fazer aqui um deslocamento, apesar de tudo, por exemplo, 30. Portanto, é perfeitamente configurável e as rotações podem ser controladas em qual o eixo que estamos a controlar, a rodar. Podemos juntar as curvas, se quisermos, com as respectivas tolerâncias e fazer um OK quando estivermos satisfeitos, que mais uma vez irá dar aso a que secção 2, onde é que ela está? Está aqui. Vai dar aso a que seja criada uma secção com respectivas curvas. Portanto, também não tem muita dificuldade de ser gerida e também tem, obviamente, utilidade em alguns casos. Mais uma função ainda que tem a ver aqui com este Sewing Faces. O sew, a tradução é cozer. Cozer no sentido de cozer à linha, portanto, de agarrar a geometria. Portanto, aqui o sew, antigamente este tipo de comando era mais identificado com a geometria que era imputada e tinha aberturas, tinha defeitos. Portanto, isto era uma ferramenta de correção que servia para, de algum modo, limpar e uniformizar a nossa geometria. Hoje em dia a percepção é um bocadinho diferente, embora o propósito final seja esse também.
curar, limpar, reavivar as arestas e os vértices em termos de topologia. Portanto, eu basicamente faço seleção do meu modelo. Se fizer o sul, há aqui uma tolerância que é dada e podem ver que há aqui uma série de pontos que são assinalados e arestas, vértices. Portanto, é um reavivar da geometria, portanto, que permite, claro que em caso de problemas, portanto, mas é algo que pode ser feito também em termos de situações com problemas. Por último, existe uma função que se chama o patch hole. O patch hole, no fundo, é tapar buracos. Isto é uma função acessória que pode ser interessante também para, nos casos que estamos a criar um percurso de maquinação, precisamos de tapar um buraco para que a ferramenta não entre, portanto, para garantirmos que de facto não há problema. O que acontece é que podemos rapidamente, através da seleção da superfície que lhe está subjacente, fazer esse cobrimento. Portanto, eu vou aqui tentar criar um buraco, a criar uma situação dessas. Portanto, vou aqui ativar a minha malha, simplesmente. E que julgo que está já ativada, mesh. Portanto, e agora vou selecionar aqui uma superfície e simplesmente, portanto, tem aqui algumas aberturas, eu vou simplesmente patch hole e, como podem ver, automaticamente pela superfície fez aqui recobriu estas aberturas. Portanto, isto é uma maneira muito fácil, muito rápida de fazermos, por exemplo, este tipo de, eu vou-lhe chamar preparação, mas este tipo de edição para as situações em que necessitamos de rapidamente ter esta funcionalidade feita, portanto, e não termos necessidade de fazer a exportação do modelo para um software CAD e depois a reimportação para dentro com esta questão corrigida. Portanto, isso é uma função acessória extremamente útil para essas situações. Portanto, com isto já percorremos os comandos todos que me interessava mostrar nesta lição. Espero que, de facto, as explicações tenham sido claras o suficiente para vos ajudar a ter mais aqui algumas ferramentas na vossa manipulação do SprutCam. Gosto também de realçar, portanto, e vou reforçar essa ideia, que na nossa plataforma online, portanto, que chamamos Área 51, temos uma lição teórica que tem descritivos com mais detalhe de todas estas coisas que falámos na lição, que não invalida, obviamente, que todos vós, em caso de necessidade, se nos fizerem chegar os vossos pedidos de ajuda, as vossas dúvidas, teremos todo o gosto em vos dar esse suporte técnico, portanto, como é normal e como tem sido para alguns utilizadores.